Fala, meus queridos. Nós vamos ver agora a sociedade feudal. Como que essa sociedade ela se estabeleceu e como que ela funcionou, né, de fato. E aí, para a gente entender a sociedade feudal, a gente vai estabelecer aqui a velha e boa pirâmide. Talvez a forma mais fácil de explicar a sociedade feudal. Só que a sociedade feudal ela tem uma coisa interessante, né? A sociedade feudal é formada a partir da visão de um papa. Nós vamos chamar isso que eu estou colocando no quadro de trilogia divina. Se é divino, é de Deus, né? Segundo o Papa Adalberon, Deus deu a ele uma visão, tá? Pega a visão do Papa Adalberon aí, tá? O Papa Adalberon falou que Deus mandou para ele uma mensagem do céu, uma visão, né? Onde ele colocava as seguintes coisas, né? Basicamente, nós temos essa divisão da sociedade na Idade Média. O clero, os nobres e os servos. Se nós fôssemos colorir isso aqui, ficaria mais ou menos assim, ó. Os servos, né? Essa parte gigante aqui da pirâmide. Beleza? Os servos. E a parte de cima aqui, ó. Os nobres. Tem gente que vai me perguntar, professor, mas o clero é nobre? Lógico, gente. Clero não pode fazer menino, não. Hein? Ele só tem padre, pô. Padre não faz menino. Ele nasce de algum lugar. Ele nasce aqui, ó. Da nobreza. Então a nobreza e o clero é nobre. Todo mundo nobre. E aqui embaixo os servos, tá? Mas não esqueça que tem uma divisão interna aqui. Clero é clero, nobres é nobres. O que o Adalberon falou? Que Deus deu para ele uma visão, e nessa visão, o clero seria o que ele chamou de oratores. Na visão que Deus pôs para ele, os nobres eram os belatores. E na visão que Deus deu ao Papa Adalberon, os servos eram os laboratores. Olha que doideira. E o que cada um faz, Anderson? Os padres vão ser aqueles que oram. A função deles é orar para todos. Os belatores defendem todos. Colocar defesa. E os laboratores trabalham para todos. Alguém tinha que se ferrar, né? Pois é. Imagina, os servos são os trabalhadores. Trabalham. O que quer dizer isso, Anderson? Que o servo produz para ele, produz para os nobres e produz para a igreja. Porque, em contrapartida, a igreja ora para ela, ora para os nobres e ora para os servos. E os nobres, por sua vez, defendem a igreja e defendem os servos. Que bonito, né, gente? Quem quis isso assim? Segundo Adalberon, Deus. Tranquilo? E ainda Adalberon trouxe para nós a seguinte condição. Essa sociedade aqui, ó, seria chamada de sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? A palavra estamental pode ser usada contra vocês em vários tribunais. Prova de vestibular, prova do Enem. Porque ela pode aparecer como sociedade estratificada, né? Sociedade de classes, né? Enfim. O estamental, exclusivamente, ele se refere a uma sociedade que não tem mobilidade social. Então, quando a gente fala aqui, ó, do estamental, quer dizer que é sem mobilidade social. Sem mobilidade social. E o que quer dizer isso, Anderson? Quer dizer que quem nasce servo morre servo. Ah, não, professor, que eu estava vendo Romeu e Julieta, né? E ele era um plebeu e ela era uma gatinha da nobreza, e eles não ficaram juntos, eles morreram juntos. Esqueceu da história? Plebeu, servo e gente lá de cima não fica junto, não, gente. Eles dão um jeito de matar um ou outro, morre. Então, nasceu nobre, morre nobre. Porque Deus quis assim, tá? Deus deu essa condição. Aceita que dói menos. Esses caras eram muito criativos. A criatividade deles, assim, me deixa absurdado, tá? Então, basicamente, você tem a sociedade, né, feudal dividida na trilogia do Papa Adalberon. E aí, quando você põe essa prática de sociedade
em conluio, né? Ou em consonância aí com aquilo que a gente vai estabelecer para a lógica do desenvolvimento humano, cerebral, etc, etc e tal, nós vamos perceber que toda essa falação, ela estava a cargo da própria igreja. Ou seja, quem determinava como que as coisas iam acontecer aqui na sociedade feudal era a igreja, né? Por exemplo, o poder aqui, ó, o poder dessa sociedade era um poder vinculado à propriedade da terra. Então, ó, o poder na sociedade era vinculado à propriedade. Não era qualquer propriedade, não. Era a propriedade da terra. Ou seja, quem tinha terra tinha poder, né? Pode deixar no quadro. Se todo mundo que tem terra tem poder, automaticamente quem deu esse poder foi Deus, né? Rolou aqui nessa sociedade aqueles laços que nós chamamos de laços de dependência pessoal. Como assim, Anderson? Uns dependiam dos outros, né? Esses laços de dependência pessoal eram todos eles feitos através de juramentos, né? Feitos através de juramento. O juramento aqui, gente, é uma coisa muito doida. Por quê? Porque ninguém jura ali em vão, né? Todo juramento que era feito ali naquela sociedade, ele era feito em nome de quem? Deus. Então, quando você jurava em nome de Deus. Então, era um juramento em nome de Deus, por isso que hoje tem aquele negócio que jurar é pecado. E quais eram as relações, Anderson? Esses laços aqui eram entre suzerania e vassalos. E nós tínhamos um outro laço que era entre senhores e servos. Lembrando que essa primeira, suzeranos e vassalos, era entre nobres. Aquela característica que nós trouxemos dos germânicos. Senhores e servos era entre nobres e camponeses. Ou seja, nós tínhamos um laço de dependência em todas as lógicas da sociedade, tá? Dentro dessa lógica da sociedade, automaticamente, os servos ficavam eles com toda a obrigação servil. Eram eles que tinham poder de trabalhar na terra e as obrigações com a terra. Beleza? Então, ou seja, sem mobilidade social, né? Os servos, ou era dado aos servos algumas condições. Os servos tinham obrigações nessa sociedade feudal. Além de ser aí os trabalhadores, né? Quais eram, professor, as obrigações servis aí? Eles pagavam impostos, né? Pagavam tributos. Como? Corvéia, banalidades, mão morta, formariagem, captação, dízimo, tostão de Pedro. Vou colocar tostão de Pedro aqui, que é um famoso. O tostão de Pedro, gente, era um valor que você tinha que dar anualmente para a igreja ajudar os pobres, né? E tinha dentro dos servos uma subclasse que eram chamadas de vilões. Quem eram os vilões da Idade Média? Eram pequeniníssimos proprietários de terra que não iam conseguir se proteger sozinhos. Aí o que eles faziam? Ao invés deles ganharem terra, eles pegavam as suas terras e davam aos nobres em troca da proteção. Eles tinham uma melhor mobilidade, mas eram servos, mas tinham uma melhor mobilidade no sistema de servidão.
Teoricamente é como se eles tivessem o menor número de obrigações, né? Eles tinham mais liberdade dentro do feudo. Aos nobres, gente, foi dado aí o poder do poder político. Ou seja, além de serem aí aqueles que tinham o poder da defesa, eles tinham, junto com a igreja, poder político. Tá? O clero foi dado poder político, e aí tem um outro poder poderoso aqui, ó. E poder ideológico. Ou seja, quem criava todas as condições da igreja era a própria igreja. Era a igreja que falava da salvação e era através da igreja que você seria salvo. Beleza? Tranquilo? Então assim era automaticamente desenvolvida a sociedade, tá? Dentro dessa sociedade, nessa forma de desenvolvimento, nós temos aí o que ficou conhecido como toda a herança da sociedade feudal. Aqui que nós temos muita lógica machista, né, que vai ser implementada aí dentro da própria lógica da Igreja Católica, que nós vamos trazer isso para sociedades religiosas que vão ter origem no catolicismo, como por exemplo o Brasil, né? Aqui normalmente quem podia alguma coisa eram os homens. As mulheres aqui culturalmente eram vistas como coisas não tão legais assim. Por quê? Porque os cargos todos em nome de Deus era para homem, não para mulher. Deus quis assim, né, gente? Não se esqueçam disso. Beleza? Bom, no próximo bloco nós vamos falar como que funcionava o feudo, né? Como que ele funcionava. Até agora nós caracterizamos o feudo, falamos como que era a sociedade feudal e agora a gente vai buscar aí como que é o funcionamento de um feudo, né? Como que de fato isso aqui é colocado em prática, beleza? Segura aí e a gente volta no próximo bloco.